Olá, muito obrigado a todos vocês que continuam me acompanhando aqui, me dando força, comentando, convocando amigos e compartilhando meu comentário, meu vídeo nas redes sociais. E hoje, dia que eu estou gravando este vídeo, no dia 6 de outubro de 2021, eu venho lhe falar de uma coisa que me espantou quando eu peguei o título das reportagens do jornal a respeito do depoimento do presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o Dr. Paulo Roberto, que foi chefe de gabinete do Ricardo Barros, Ministério da Saúde no governo Temer. Eu fiquei assustado, mas não porque ele disse que o Ricardo Barros não tinha nada a ver com a nomeação dele. Não. Primeiro que não é nomeação, a Agência Nacional de Saúde Suplementar faz parte do rol de agências que foram criadas no governo Fernando Henrique para dar sustentação ao projeto de privatização. Não é um órgão do governo que o presidente troca, mas o presidente influi. Por exemplo, a Anvisa também, a agência ANA, a Agência das Águas. As empresas públicas que foram privatizadas têm a sua gestão acompanhada por agências reguladoras, como é o nome, que é para evitar o poder econômico, o abuso do poder econômico das empresas que compraram em leilões as empresas públicas que forneciam serviços. É o caso da Agência Nacional de Saúde Suplementar, embora os planos de saúde sempre foram privados. Agora, aí a parte em que o presidente da ANS disse que o Ricardo Barros não tinha nada a ver com a nomeação, aí já entra no campo do cinismo, e nisso aí muitos depoentes da CPI já concorrem com o Dr. Paulo Roberto a respeito desse cinismo. Agora, o que demonstra, sobretudo, a incompetência. Uma incompetência que já devia ter chamado a atenção do Senado e da Câmara para impor uma mudança. Porque os diretores de agências reguladoras, eles têm mandato. Então, o mandato do Dr. Paulo Roberto se extingue por incompetência. Como é que, diante de as primeiras denúncias a respeito do desempenho bastante, digamos, deficiente da Prevent Senior no combate à Covid, surgiram ainda na gestão do Luiz Mandetta. Luiz Mandetta denunciou a manipulação de número de mortes pelo Prevent Senior. Como é que a agência, inclusive, um ano depois dessa crítica do Mandetta, até citou publicamente como exemplo de trabalho bem feito o trabalho da Prevent Senior. Agora está comunicando que vai impor uma diretoria técnica à empresa e diante de todas os percalços que estão aparecendo para a Prevent Senior, um possível indiciamento na CPI do Senado, a abertura de uma CPI na Câmara Municipal de São Paulo, uma eventual abertura de CPI na Assembleia Legislativa, inquérito no Ministério Público. Não faltam percalços no caminho da Prevent Senior. E agora aparece a ANS, considerando a sua laureada, mais a possibilidade de punição. Mas essa incompetência, ela também foi premiada na terça-feira, ou seja, dia 5, dia em que se comemorou o 33º, a idade de Cristo, ano da existência da Constituição da República brasileira. Nesta data histórica foi consagrada a lei da impunidade administrativa. E eu já falei dessa lei aqui, mas agora ela foi sacramentada, não tem mais como ser substituída, e eu vou chamar a atenção para um estímulo à incompetência, que é o seguinte: tem um dispositivo que os senhores parlamentares aprovaram que chega a ser absurdo.
além de vários absurdos, tem esse, né? É que se o gestor público for flagrado em erro, só será punido se houver dolo, ou seja, só será crime se houver dolo. Mas tem uma coisa pior, que é o seguinte: terminou o mandato que ele exercia, no qual ele cometeu o erro, ele começou outro mandato, ele se torna impune. A lei não permite que se puna um sujeito que não está no mandato que ele exercia quando cometeu o erro por incompetência. Incompetência também do Supremo Tribunal Federal, que demorou tanto tempo, olha que absurdo, para decidir a momentosa questão se o Bolsonaro, presidente da República, deve depor presencialmente ou por escrito ao delegado da Polícia Federal que investiga, por missão dada pelo relator Alexandre de Moraes, o presidente Bolsonaro, por eventual interferência na Polícia Federal, que não precisava nem de depoimento dele. Todo dia nós vemos uma interferência política na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Militar dos Estados, etc. Então, meus amigos, isso é uma... Agora o Bolsonaro diz: não, eu vou lá e vou depor lá presencialmente. Como quem diz assim: vocês não conseguem resolver nada, não vão agora ficar esperando o resto da vida para decidir isso, né? E ainda dentro do Supremo tem uma história cabulosíssima. O senhor Alan dos Santos, bolsonarista de raiz e blogueiro atuante, plantou uma informante para eles, os blogueiros bolsonaristas, no gabinete do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. O ministro chiou, esperneou uma senhora chamada Tatiana Garcia Bressan, já não está mais lá, mas atuou. O Alexandre, aí ele fica danado, ele fica espritado, como se diz no sertão, e aí já convocou para a senhora se explicar lá no Supremo, e a CPI também quer ouvi-la, etc, etc e tal. Olha só que coisa absurda, uma agente do bolsonarismo plantada no gabinete do Ricardo Lewandowski. Quantas agentes do bolsonarismo, daquele serviço secreto que ele reconheceu existir, pessoal, para ele, naquela fatídica reunião, cujo vídeo o ministro, que era o decano na época, Celso de Mello, permitiu que todos os brasileiros víssemos, né? Pois é, agora percebe-se mais um agente secreta do Bolsonaro dentro do gabinete de um ministro do Supremo, né? Aliás, o Supremo também vai ouvir o ministro da Economia, Paulo Guedes, a respeito daqueles 9,5 milhões de dólares que ele tem lá nas Ilhas Virgens, paraíso fiscal, né? Pertencente ao Reino Unido, 50 e poucos milhões de reais, é dinheiro aberto. A lei permite, mas nós insistimos. E é por isso que ele vai ter que ser ouvido pelo Supremo, pela Procuradoria-Geral da República, o diabo a sete, como dizia minha avó, né? E por quê? Porque, eticamente, isso é indefensável. Como é que o cara que comanda... eu tenho recebido enxurradas de comentários: mas é dentro da lei, você não viu que estava na declaração de imposto de renda dele? Isso não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é o seguinte: como é que pode o encarregado do comando da política econômica, do tal do mercado, da política tributária, inclusive da moeda, né, que é o caso do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, está aí desmoralizando o nome do avô, né? Como é que eles podem ter interesses, ter bens, patrimônios fora do território nacional, em paraísos fiscais que não cobram impostos, e em dólar, em moeda estrangeira? Olha, por isso que ele gosta tanto de dólar alto, né? Não é à toa, né? Por falar em dinheiro, e muito dinheiro, o Brasil está querendo cobrar 100 bilhões de reais dos países ricos para poder fazer o que tem que fazer, defesa da preservação da natureza e participar do esforço mundial pelo carbono zero,
O ministro já avisou, né, o substituto do Ricardo Salles, né? Por falar em ex-ministro, Sérgio Moro está planejando lançar um livro sobre a Lava Jato, em que ele assume toda a sua versão a respeito do episódio que o envolve com a Lava Jato. Vamos esperar para ver o que é que vai trazer de novo esse livro, né? Enquanto isso, o DEM e o PSL formarão o maior partido da Câmara, se fundindo. Serão 82 deputados, 8 senadores e 4 governadores. Ou não. Pode ser que esse número caia, pode ser que esse número suba. Pode cair porque tem gente que não vai aceitar e vai ficar e vai sair para outro partido, né? Pode subir se for muito atrativo o que esse partido oferece, a partir do seu próprio tamanho no Congresso. Vamos esperar para ver, aí a gente comenta direito. Enquanto isso, tem a aprovação dessa federação de legendas para salvar os partidinhos pequenos de esquerda, né? E depois não vamos dizer que a turma do Bolsonaro no Congresso não ajuda a esquerda, né? Ora se ajuda, está aí a prova disso. Eu queria também comentar a piada que uma juíza fez lá no Rio de Janeiro, dizendo que aquilo não era CPI. Como se a CPI fosse uma coisa negativa, um circo. Não, a CPI não é, viu, doutora? Um circo. Mas ela estava chamando a atenção, no caso Borel, é a juíza Elizabeth Louro Machado. No caso Borel, da discussão muito áspera entre o advogado de Monique, a mãe do Henri Borel, Tiago Amagé, e o promotor Fábio Vieira, que acusava também o seu namorado, sei lá o que é, o assassino do seu filho, o vereador Jairo Júnior, né? Ela enquadrou os dois que estavam numa discussão com o delegado Henrique Damasceno. O delegado Henrique Damasceno deu uma definição que o Ministério Público resolveu adotar, né? Disse que o Jairo Júnior é sádico e que a Monique é oportunista. Bom, disso nós já sabíamos, né? Pois bem, antes de terminar, eu queria também comentar que há uma discussão muito acalorada em relação ao clima de ódio que levou o jogador William Monteiro, de um clube lá do Rio Grande do Sul chamado São Paulo, jogando em Venâncio Aires, chutou a nuca do juiz, que desmaiou. O juiz chama-se Rodrigo Cavellaro. Pois bem, foi preso, né? Claro, foi preso em flagrante, todo mundo viu, era transmitido pela TV. No dia seguinte de manhã o juiz soltou. Então nós temos o ódio, o clima de ódio no Brasil, que foi implantado, não foi pelo Bolsonaro, foi implantado pelo Lula na reeleição, quando ele criou o nós e eles. E o Bolsonaro animou isso, essa fogueira. Então tá, antibolsonarista dizendo que o jogador só chutou o juiz porque tem esse clima de ódio. E bolsonarista dizendo, não tem nada a ver isso. Agora, o que acontece é o seguinte, além da violência tem também a leniência da justiça. E por falar em leniência da justiça, eu devo chamar sua atenção para a entrevista que eu fiz e que eu editei no sábado passado com o advogado de alguns promotores da Lava Jato, o Marcelo Nofel Maher, e também para o Dois Dedos de Prosa com o editor da Almedina, Rodrigo Mendes. Para esta semana, eu farei uma entrevista com o jornalista Noêmio Espíndola, que entende dessas coisas de redes sociais como ninguém, e um Dois Dedos de Prosa com André Marinho, o maior imitador que apareceu no humor nos últimos tempos no Brasil. Espere para acompanhar. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em pé, e só a verdade salvará as nossas vidas.